Hoje vamos estudar mais um pouquinho o livro de Jó. É a palestra de número 12, quando Deus se revela ao homem. O texto áureo diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 46. A nossa verdade prática nos fala, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Deus se revela a nós que somos mortais. A nossa leitura bíblica está no livro de Jó, no capítulo 38, do verso 1 ao 4, do 39, do verso 1 ao 6, do 40, do verso 15 ao 24 e do 41, do verso 1 ao 3. Gostaria muito que vocês lessem para podermos continuar, né? A introdução nos fala assim: nessa lição nós vamos estudar como Deus se revela ao homem, como Deus se revelou a Jó, como dialogou com Jó. Este é o assunto dos capítulos 38 a 41 do livro de Jó. Esta revelação é o ponto alto do livro de Jó. Vamos ver Deus quebrando o silêncio durante toda essa história. Vamos ver as respostas de Deus, que às vezes para nós nos parecem imprecisas. Às vezes a resposta não é o que o homem espera. Às vezes a resposta não é o que eu quero, mas é a resposta dele. Deus desafia Jó a comparar a sabedoria de Jó com a sabedoria de Deus. Jó é instado a responder quem de fato age com justiça. No primeiro tópico, a revelação de um Deus pessoal. Primeiro item, o Deus que tem voz. Deus havia falado nos dois primeiros capítulos. Vocês lembram lá no começo do estudo, onde Deus pergunta para o nosso inimigo: viste meu servo Jó? Ele se revela ali. Porém, era desconhecido para Jó e seus amigos. Deus e o inimigo sabiam o que estava acontecendo. E até o capítulo 38 falaram sobre Deus, Jó, sua mulher e seus amigos. Deus não falou nada até ali. Acho que podemos ver o silêncio de Deus. Às vezes, Deus se cala para ouvir o que nós vamos falar, para ver o que nós vamos fazer. Porém, Deus estava presente todo o tempo junto com Jó. Interessante, né? Às vezes Deus se cala, eu quero uma resposta, mas ele não dá a resposta. E eu tenho que esperar. Então Deus quebrou o seu silêncio. Agora Deus vai falar. Jó vai ouvir as palavras de Deus. Jó 38:1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Deus respondeu a Jó de um redemoinho. Puxa Deus fala vida. de várias maneiras. Fala de várias formas. É muito interessante isso. No item 2, a poderosa manifestação de Deus. É uma cena impactante. Eu fico imaginando se um vento começa a soprar e levanta um redemoinho de areia e de repente uma voz começa a falar. Deus está falando. Deve ser uma experiência fantástica, uma cena impactante. O comentarista nos mostra o que Pedro fez quando o Senhor entrou em seu barco. Jesus vai escolher os seus discípulos e ele está lá olhando Pedro. E o comentário Pedro nada havia pescado uma noite toda. Agora Jesus entra em seu barco e manda jogar as redes. E Pedro pesca mais do que esperava. Lucas 5, do 4 ao 6. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Imagina, meu De amigo, tanto peixe que tanto pegaram. peixe que era, quase que o barco se afunda. Jesus está se revelando a Pedro. Foi obediência à palavra de Deus. Amém. Pedro, vendo este milagre, o que ele fez, meu amigo? Olha o que ele exclamou. Lucas 5:8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador.
Ele reconheceu que ele era pecador, não era digno de estar diante de Jesus. Exatamente. E uma coisa interessante é que Jesus vai dizer a ele: vem comigo, eu te farei pescador de homens. E Pedro larga tudo e segue a Jesus. Deus é capaz de transformar o homem, Theo. Amém. Por mais pecador que ele seja, Ele Deus transforma. pode mudar. Exatamente. Pedro não olhou para trás. Porque quem pega no arado e olha para trás não é digno de pegar no arado. Deus havia aparecido a Jó no meio de um redemoinho. Isso também aconteceu com Moisés e outros homens de Deus. E aconteceu agora com Jó. E é assim conosco. Deus se revela e nós temos que identificá-lo, temos que conhecer a sua voz. Deus nos mostra que não é um ser impessoal. Deus se revela e fala conosco. Dá a impressão que Deus está lá, a gente aqui, e não há comunicação. Exatamente. Mas não é assim. Deus está sempre ao nosso lado. Ele tem falado conosco ao longo da nossa vida. Você quer ouvir a voz de Deus? Entregue sua vida para Jesus, para Deus. Como era de se esperar, Jó teve a sua vida transformada depois de ouvir a Deus, de ter um encontro pessoal com Deus. É isso que acontece quando o pecador tem um encontro com Deus, quando recebe o Espírito Santo. Aquele pastor que eu li o livro dele. O pastor... não me lembro o nome. Não consigo lembrar o nome dele agora. Pois é, ele fez tanta coisa errada, mas quando conheceu Deus, quando aceitou a Jesus, houve uma mudança na Até vida dele. escreveu o livro. Exatamente. Né? É Porque isso a aí. mudança foi muito grande, a transformação foi muito grande. Você que está nos ouvindo, entregue sua vida a Jesus, a Deus, e você vai ver Deus transformando você. No item 3, o Deus que está presente. No livro de Jó, do capítulo 33 ao 37, Deus é visto como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Inatingível. Inatingível. Esta forma de chamar Deus é a forma como os amigos do Jó fizeram. El Shaddai, para o amigo de Jó, é um Deus muito poderoso, porém longe dos homens. É como se Deus não Pastor se preocupasse. Godoy. Pastor Godoy, é isso aí. Li o livro do pastor Godoy e ele contou a história dele, de como ele era e de como Deus transformou a vida dele. Amém. É como se Deus não se preocupasse conosco, mas Ele se preocupa conosco. Essa forma de ver Deus como forte, poderoso e longe do homem exalta a soberania de Deus. Deus é soberano, porém minimiza a compaixão e misericórdia de Deus. E é isso que acontece. Eles estavam só exaltando a soberania de Deus. Mas não estava lembrando da misericórdia Amém. de Deus. Porque a palavra de Deus mesmo fala. As tuas misericórdias são a causa da gente não ser consumido. É Jeremias. Jó clama por encontrar Deus, poder chegar ao trono de Deus. E agora ele está perante Deus. Jó 23, 3. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó pensava que Deus o havia abandonado. Jó não sabia o que estava acontecendo, não tinha ciência que Deus o estava testando. O inimigo havia duvidado do caráter de Jó, tinha duvidado da sua integridade. Jó não sabia que Deus havia se calado por ter certeza da sua integridade. Não é que Deus estava testando, Deus estava dizendo, ele tem integridade, eu sei. Vou mostrar para você. Vou mostrar para você que ele tem integridade. Então se sentiu só e abandonado. Jó se sentiu só e abandonado porque achava que Deus o havia abandonado. Parecia que Deus o havia abandonado. Jó cria que Deus se havia escondido para não ouvir a sua defesa. Porém, mesmo quando parece que estamos andando às escuras, às apalpadelas, Deus está no controle. Temos de andar por fé e não por vista. Eu aprendi isso com o pastor Valdecir Valdecir Cardoso. Ele sempre fala. Amém. Vamos viver por fé e não por vista. Mas nós sempre, a tendência é andar por vista. E não por fé. Quando deveria ser o contrário. Exatamente. Deus nunca nos abandona. Meu irmão, Deus nunca abandona você.
Ele está sempre próximo a nós. Não aconteça o que acontecer, entregue sua vida a Deus, Ele vai estar perto de você. Deixa ele reger a tua vida. É isso aí, exatamente. No tópico 2, a revelação de um Deus sábio. Primeiro item, na mecânica celeste. Deus está convidando Jó a olhar para o universo, ver como tudo funciona. E eu convido vocês a olharem para o céu em um lugar escuro. Morador da cidade, Mirovinha, nem olham mais para a lua. Quando a gente morava em Presidente Prudente, às vezes a gente ia numa cidade próxima, Eneida, tem Neida, né? Só para ver. No escuro, só para contemplar a beleza. Amém. E as pessoas da cidade hoje sequer olham para a lua. Muda de fase, né? De uma fase para outra, e para outra, e para outra, e ninguém nem percebe. Todo mês a lua fica cheia. Eu falo por mim. Todo mês a lua fica cheia, viu, gente? E fica bonita. Quanto mais olhar para o céu, se nem para a lua não olham, vão olhar para o céu? Não. E quem diria da natureza, né? E o que acontece? Às vezes, eu sou ridicularizado por falar sobre isso. Essa é uma situação recorrente. Você viu a fase da lua? A pessoa fala, o que me importa isso? Puxa vida. Deus é matemático e físico. Olha para a nossa terra onde nós vivemos. Todos os dias amanhece na mesma hora. Embora esta hora varie ao longo do ano, mas no dia de dezembro do ano que vem, o sol vai nascer na mesma hora. É interessante isso. Manter uma temperatura média permitindo a vida. Se a Terra tivesse 5 graus mais quente ou mais fria, não existiria vida. Nos Estados Unidos, que é um país que neva, né? Mas pelo menos tem um período do ano em que se pode plantar e cultivar e ter vida. É isso aí. Não é o ano todo nevando. Exatamente. Deus convida Jó para contemplar o funcionamento harmônico do universo. E eu convido vocês, desafio vocês a fazerem o mesmo. Olha para esse universo. Salmos 19, do 1 ao 3. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É lindo isso, né? É uma poesia. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Um dia fala outro dia, à noite fala outra noite, mas não há nenhuma voz falando. Mas eu ouço a voz de Deus falando. Eu gosto muito disso. Jó se comportara como um grande sábio. Deus mostra a Jó que ele nada sabia. É como nós. É como nós, é isso que fala o nosso amigo Sócrates, grego, filósofo grego. Eu só sei que nada sei. Que nada sei. Por mais que eu estude, por mais que eu leia, eu nada sei. Quanto mais você sabe, menos você sabe. Deus o desafia a contemplar o mar e o sol. Jó nada sabia de sua origem. De onde veio esse sol tão bonito e esse mar bonito? Nós ficamos 10 dias na praia. Puxa, aquele mar... Contemplando a natureza, a beleza de Deus, a criação divina. Amém. Jó 38, do 8 ao 11. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos? E disse, até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Aquela onda imponente, ela vai com aquela força e para. Naquele lugar que Deus determinou. Até aqui você vai chegar. Muito bem. Jó não conhecia como o mar e o sol funcionam, nem sabia as dimensões da criação. Nós também não sabemos. Nós também não sabemos nada disso. Os cientistas descobrem, e eles sabem o quê? Nada. Descobrem que não sabiam. O item 2, na dinâmica da vida. O texto de Jó é uma poesia que está dividida da seguinte forma. Um monólogo de Jó. Onde ele fala sozinho. Isso. 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos. 4 discursos de Eliú, amigo jovem de Jó. Finalmente, a revelação de Deus. Deus manifesta o seu poder e a sua graça.
A humilhação de Jó diante da revelação de Deus, a restauração completa de Jó. É por isso que ele vai dizer: eu não te conhecia. Só de ouvir falar, agora eu te conheço. O item 3, na dinâmica da vida. Jó nada sabia sobre a criação, também não sabia como Deus mantém a criação. Jó 38, do 39 ao 41. Porventura caçarás tu presa para a leoa? Ou saciará a fome dos filhotes dos leões? Quando se agacham nos corvis e estão à espreita nas covas? Quem preparará aos corvos o seu alimento quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando? Por que não terem o que comer? Quem é que vai? Qual de nós foi alimentar um leão lá na floresta? Não precisa. Deus alimenta. Todo dia eu tenho uma criação de passarinhos soltos, né? Que ficam em cima do muro esperando de manhã, quando eu vou jogar, um pedacinho de comida para eles. Uma migalha. Uma migalha. Isso não alimenta eles, mas Deus os alimenta. É isso que Deus faz. Olha para esse mundo. Deus faz várias perguntas a Jó. Além de ser harmônico, o universo se sustenta. Autossustentável, porque Deus o sustenta. Deus faz várias perguntas a Jó, as mesmas que os homens da ciência fazem. De onde viemos? De onde viemos? E para onde vamos? E para onde vamos? Essa é a pergunta da ciência. De onde viemos e para onde vamos? Essa é a minha pergunta. Como tudo começou? Como tudo é preservado? Nós perguntamos sempre isso. Eu pergunto sempre a Deus: Pai, como o Senhor fez? Até tem uma brincadeira que eu faço. Vou chegar lá no céu e o anjo vai vir com a partitura de Handel, o Messias, e eu vou dizer: só um minutinho. Primeiro me explica como o Senhor fez o universo. É uma brincadeira, viu, gente? As perguntas de Deus para Jó são também para nós. Como Deus mantém a vida funcionando? Como podem os animais se reproduzirem? Mira, Alvinha, nós fizemos 2 filhos e temos uma filha de criação. É um concorrente meu. Eu criei o meu concorrente. Isso parece um contrassenso, mas é isso que Deus faz. Gerar uma nova vida, gerar concorrentes para si. A vida parece que não faz muito sentido, mas é porque é Deus que está na direção. Jó 39, do 1 ao 4. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm filhos? Ou observaste as servas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem? Ou sabe o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Olha que coisa interessante. As servas, elas, quando têm um filho, 5 minutos, 10 minutos, ele está em pé, pronto para correr antes que o leão chega. Porque se o leão chegar, ele vai comer. A vida é um projeto de Deus. É Deus quem mantém a vida. Só a vida gera vida. O homem não é capaz de gerar vida. Se Jó não entendia como funcionava a vida, como poderia discutir com Deus? Jó tinha que se humilhar diante da majestade divina, e nós também. Quantas vezes nós passamos por intelectuais e tudo isso, e na verdade não somos nada. No item 3, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Jó precisava conter o seu orgulho, falou muito sobre Deus, porém ignorou o quão pouco ele sabia sobre Deus. Os maiores teólogos escrevem livros e livros e livros, mas eles não sabem exatamente, sabem muito pouco sobre Deus, porque Deus se revela para os humildes, também para os teólogos, mas se revela para os humildes. Nós, às vezes, nos fazemos de muito entendidos sobre os atributos de Deus, porém, deveríamos não saber mais do que sabemos. É só isso que eu sei. Reconhecer a grandeza de Deus. Pai, eu não entendo o que o Senhor fez, o que o Senhor faz, mas, Pai, me ajuda. Quando Deus revelou a mecânica da vida
celeste e da vida, não estava censurando a integridade e a sinceridade de Jó. Jó continuava a ser justo e íntegro. Ele não queria humilhar Jó. Jó havia agido de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário Jó conhecer melhor a Deus. Por isso ele vai dizer: agora te conheço. Cada vez que eu vejo o funcionamento do universo, em particular o nosso sistema solar, e principalmente a Terra, eu vejo a glória de Deus. Em tudo. Em tudo. Quando vejo Deus alimentando a sua criação e cuidando de cada ser, vejo Deus se revelando a nós. Ele está se revelando. Olha como eu fiz. Vamos reconhecer o agir do Criador no universo e em nossas vidas. Isso é muito importante. No tópico 3, a revelação de um Deus poderoso e justo. O Behemoth e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referências a duas criaturas. Behemoth, que alguns identificam como hipopótamo, Leviatã, que alguns identificam como crocodilo. Nós não sabemos exatamente como eram esses bichos. Tem várias formas de se enxergar. Não sabemos de fato quem eram esses animais. Sabemos que eram animais ferozes. Isso nós sabemos. E Deus usa esses animais para nos mostrar o poder divino. Deus dominava esses animais que o homem era incapaz de dominar. Deus domina a criatura. Deus domina a criatura que ele fez. Isso nos mostra o maravilhoso e inexplicável universo criado por Deus. Universo que está nas mãos do Senhor, criado e dominado por Deus. É esse universo que nós vivemos. No item 2, justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar com essas feras, como poderia tratar deste mundo tão complexo? Será que Jó agiria com justiça ao tratar dos dilemas humanos? Ou será que ele faria como nós fazemos? Um pré-julgamento? E nós como agiríamos se tivéssemos o poder na mão? É melhor nem perguntar. É exatamente. Deus quer mostrar a Jó que Deus age com justiça, com os seus e com os ímpios. Será que Jó seria mais justo do que Deus? Trataria o mundo melhor do que Deus? Essa era a ideia que Jó tentava passar. Jó não seria capaz de domar as duas criaturas criadas por Deus? Como poderia reger o mundo se nem duas criaturas ele conseguia reger? Essa é uma pergunta muito importante. Jamais poderia tentar se igualar a Deus, não poderia ser mais justo e nem se auto-justificar. Nós não podemos nos auto-justificar. Só a graça de Deus poderia justificar a Jó. Jó dependia somente da graça de Deus. Como nós. Como nós. Dependemos inteiramente da graça de Deus. Amém. Nós somos em tudo dependentes da graça de Deus. Não é de graça, pela graça de Deus. Somente a maravilhosa graça de Deus pode nos justificar. Como diz na sua palavra, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Por mais que eu fizesse, eu não poderia ser salvo. Não é merecedor da salvação. Amém. É pela Nenhum graça. de nós. Amém. Conclusão. Nesta lição, vimos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. Jó teve um encontro com Deus, algo que ele havia pedido bastante. Deus não recriminou a Jó. Deus não nos faz desfilar na praça principal da cidade com uma tabureta. Esse foi o meu pecado. Ele não faz isso. Porém, mostrou de quanto Jó era imperfeito. Mostrar o quanto pouco Jó conhecia de Deus. É isso que ele faz para nós. Deus, apesar de seu aparente silêncio, Deus sempre esteve presente. Sempre cuidou de Jó. E nós devemos sempre louvar a Deus em qualquer situação. Devemos saber que Deus está no controle. É difícil. É difícil. Mas com Deus é possível. Ele cuida de nós. Porque Ele cuida. A misericórdia dele está sempre em nós. Conosco. Amém. É essa mensagem que nós queremos passar para vocês nessa lição, nessa palestra. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de poder
falar a tua Obrigada, palavra. Deus. Pai, muito obrigado, Pai. Pai, abençoa que esta palestra possa, Senhor, Falar nos falar ao coração corações. das pessoas que vão ouvi-la, Pai. Pai, abençoa, Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém.